Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nosso programa de análise de benchmarks FICUB. Me chamo Alan, hoje dia 17 de fevereiro, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa e vamos lá. Pessoal, o Ibov, então ele acabou respeitando, né, a região do fundo do dia 7 de fevereiro. Chamamos a atenção, né, que ele precisava permanecer acima do fundo do dia 7 de fevereiro. Ele chegou a testar, se não me engano foi na quinta-feira, né, ele fez um teste, violinou, mas aí ele respeitou e na sexta-feira deu esse candle gigante aqui de alta, né, inclusive fechando acima já do 127, eu chamei a atenção que os próximos alvos seriam entre a região de 129 a 130 mil, tá? Essa linha vermelha está um pouco abaixo aqui, tá? Eu acho que ela acabou saindo da posição, né? O certo seria aqui próximo dessa região de 129.500, 129.600, tá? Então, assim, ele está chegando próximo dos altos, tá? 129 a 130 mil eu já considero região de alvo aí para essa pernada de alta. É uma região de atenção, tá? Uma região onde eu acredito que ele pode ter uma certa dificuldade. Deixa eu pegar aqui o gráfico semanal do Ibovespa para a gente começar. Ah, tá, agora eu entendi. Na verdade, ele está marcado aqui porque eu estou considerando, né, o fechamento aqui desse candle semanal do dia 25 e a abertura da semana seguinte no dia 2. Estou descartando ali aquele pavio. É claro, né, que ele pode ir lá testar o pavio, mas eu considero essa região como um primeiro ponto de atenção e ele acabou chegando por ali, tá? Então, é um ponto de atenção, é um ponto que o preço sim pode começar a ter uma realização, mas eu ainda não pensaria nas vendas, tá? Eu vejo que o mercado, principalmente quando eu olho o gráfico diário, ele segue em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Inclusive, eu posso desenhar como uma região de suporte agora esta faixa de preço próximo de 127 mil até essa região dos 126.500, 126 mil. Então, 127, 126 mil ainda vejo como ponto de suporte. No curto prazo, se o Ibovespa fizer um movimento de correção, ainda entendo que ele pode tentar mais outra pernada para cima, tá? Começa a mudar de ideia com relação à movimentação de alta, a partir do momento que o Ibovespa testa um topo, não faz novo topo e vem perdendo o fundo anterior. Aí sim a gente começa a ver um movimento de correção em região de resistência, podendo voltar tudo de novo lá para casa dos 123 mil pontos, que no momento não é o meu cenário, tá? Meu cenário ainda é para cima. Vamos ver se ele vai dar sequência aí nos próximos dias. Então, Ibov para cima, vamos ver se ele consegue buscar ali então 129, 130 mil, que são os próximos pontos de parada. Gráfico do dólar, vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, WDO FUT. Olha, o dólar, apesar de estar numa região de fundo, né, que ele marcou esse pivôzinho aí em novembro do ano passado, 5,73, ele segue uma movimentação de queda, né? Tenho chamado a atenção nos últimos dias que o dólar não consegue deixar um topo mais alto do que o anterior no gráfico de 2 horas, em tempos gráficos menores. E ele acabou perdendo a região do fundo aqui que ele estava segurando no curto prazo, que é 5,75, e esta região no movimento de curto prazo agora passa a ser um ponto de resistência. Então, se por um acaso o dólar fizer um movimento de repique, testa de novo essa região, inclusive a linha vermelha desce, exatamente para este ponto, eu já começo até a ver uma região de venda no movimento de mais curto prazo, próximo alvo pela mínima 5,65, próximo alvo, considerando ali região de preço pelo gráfico diário, pode ser até 5,53, 5,50, tá? Então, pelo gráfico diário, ele começa a abrir bastante alvo. Eu não considero que ele ainda perdeu essa região de fundo do 5,72, tá? Eu entendo que ele está testando. É que comprar do jeito que ele está, eu acho difícil. No momento, eu sigo pensando na venda, principalmente quando eu olho o gráfico de 2 horas. Por exemplo, se ele voltar para testar ali, conforme eu já comentei, entendo que é uma região para pensar ali na venda no movimento de curto prazo e aguardar o teste de fundo. Testou o fundo, não fez novo fundo, aí acende o sinal de alerta para quem está vendido, tá? A partir do momento que ele trabalha para cima dessa região, aí eu já começo a ver sim possibilidades de compra contra a tendência, acreditando no movimento de repique, aí quem sabe ele tentando voltar no 5,93. Vamos lá. Supondo aí que entre na venda no movimento de curto prazo ali no 5,75, o preço vem a testar fundo e perde fundo. Ok, está vendido ali. A ideia é dar sequência na movimentação de queda, próximo alvo 5,65. Se ele for buscar o alvo do diário, até 5,53. Então tem mais esse espaço de queda, dando sequência na movimentação ali de baixa, tá? Importante que ele permaneça aí, para quem está procurando venda, no movimento de topos e fundos mais baixos e tempos gráficos menores. A partir do momento que ele começa a marcar um topo mais alto, aí já começa a acender o sinal de alerta aí na venda, pode ser que a gente comece um repique ali no movimento do gráfico diário, tá?
Vamos falar aqui também do mini índice, né? O Infut, vamos falar agora num tempo gráfico menor, pegar aqui o gráfico de 15 minutos. Pessoal, gráfico de 15 minutos, né? Na sexta-feira, inclusive, eu chamei a atenção que tinha uma região de resistência lá no 129, mas que pela movimentação que ele tinha feito no início do dia, que a ideia ainda era para cima. E até tinha marcado uma região em verde aqui que eu considerava como suporte, que era justamente essa região de 128, 260. Ele veio testar ali por volta das 10h45, foi logo depois que a gente terminou, ele testou essa região, segurou e mandou para cima, tá? Não imaginava que ele fizesse todo esse movimento, tá? Não tem como imaginar realmente essa pernadona de alta ali, né? Eu sei que teve notícia ali, né? Enfim, parece que uma pesquisa ali relacionada à aprovação do governo, que veio o menor nível, né? Nos 3 mandatos aí do Lula, e isso eu acredito que deu-se uma animada no mercado, o mercado já começa a precificar aí para 2026, né? É uma mudança aí no governo e deu uma bela de uma puxada para cima, tá? Então, eu acredito que isso acabou ajudando também essa movimentação de alta. Tá certo que o gráfico diário ainda segue na movimentação de alta e tem alvos lá no 130, né? Mas eu vejo que também, de alguma maneira, aí a notícia pode ter ajudado aí no impulso aí do movimento também, tá? Então, assim, rompeu resistência, foi embora, né? Então, não tem muito o que falar, é para cima. Segue ainda na movimentação de alta e eu já começo a ver no movimento de curto prazo alguns pontos de suporte para o índice. Eu vou dar uma limpada aqui nesses desenhos, né, já que ele acabou rompendo aquela região de resistência, e esta região aqui de topos anteriores que estava trabalhando como resistência antes dele ter rompido, agora passa a ser uma região de suporte se por um acaso o preço voltar para testar. Mas considerando já o movimento de curtíssimo prazo, deixa eu só pegar aqui o gráfico de 60 minutos também para dar uma olhada. Os 60 minutos está num ponto bem interessante aí de observação, tá? Para quem está comprado aí, ó, fica de olho porque está na mínima resistência 1292, tá? Então é um ponto que ele ainda pode bater cabeça. Como ele ainda vem no movimento de topos e fundos ascendentes, eu não pensaria nas vendas, tá? Eu ainda sigo com viés mais comprador. Tem um primeiro ponto que eu já considero como suporte, que seria esta mesma região ali dos 130.860, que inclusive ele já testou, né? Olha aqui, ó, ele fez um toque ali e já mandou para cima. Seria até interessante para a gente entender que ele não está falhando, né, no teste do topo, que ele venha para romper, tá? Se ele começar a trabalhar para baixo dos 130.860, aí eu vou considerar um próximo ponto de suporte, que vai ser aqui perto dos 130.400, tá? Vou desconsiderar esse paviozinho aqui. E aí, abaixo dos 130.400, ele abre o espaço de correção até os 129.400, ou seja, repara que ele abre um espaço grande de queda, né? Apesar da movimentação ainda ser de alta, ele tem espaço sim de correção, tá? Então, muito cuidado para quem está na compra, às vezes fica segurando a compra acreditando que vai subir sem correção, e aí ele faz uma correção um pouco mais pesada, mesmo com o mercado em tendência de alta, essa correção pode acabar ali acontecendo. Então, assim, ainda vejo que é para cima, para quem está comprado ok, eu não vejo um bom ponto de comprar agora, tá? Apesar que ele já segurou ali, ele teria que romper, né? Romper, voltar no pullback, aí eu voltaria a pensar na compra sim. Qual que é o problema de comprar agora? Se ele não romper para cima dos 131.200, 131.150, você pode acabar ficando preso nesta região. Ele volta para testar de novo 130.850 e se perder, ele abre um espaço de queda até os 130.400, ou seja, do preço atual até ali tem cerca de 650 pontos. Então, melhor compra, na minha opinião, ou ele segue na movimentação de alta, faz movimento de pullback, forma pivô, coloca a compra com stop abaixo do pivôzinho do fundo que ele marca, ou então ele falha agora nessa região na tentativa de romper o topo, vem para testar os 130.500, 130.400, forma um pivôzinho por aqui, e aqui você faz uma compra com o primeiro alvo no teste do topo. E aí, chegando lá, você tem que observar. Se ele falhar no teste do topo, cuidado, porque a gente pode começar a ter uma consolidação. Outro ponto importante é o seguinte, fica atento se por um acaso ele voltar direto e vem perdendo esses 130.400. Se ele perdeu 130.400, apesar de ter linha verde, a movimentação já não vai ser mais de topos e fundos ascendentes. Se ele faz um movimento parecido com esse, perdendo esse pivôzinho aqui, começa a pensar nas vendas no movimento de repique, acreditando em 3 movimentos para baixo, e aí o alvo seria lá no 129.250, na região em verde, né, naquela região de topos que ele rompeu. Lá sim eu volto a pensar na compra quando ele começa a segurar, quem sabe ali para retomar uma movimentação de alta, até considerando tempos gráficos maiores, tá? Então, índice ainda para cima, acima dos 130.400 eu gosto ainda da compra,
Gostaria que ele voltasse para testar como suporte, ou então que ele rompa essa região de topo e depois faça um pullback. E se perdeu 130.400, cuidado com compras, porque a gente tem espaço de correção até próximo ali de 129.350, tá? Então vai depender muito aí se ele vai dar sequência na movimentação de alta. Tá forte, né? Por enquanto não está demonstrando ali uma correção, né? Apesar do gráfico de 15 minutos estar um pouco travado na região de topo, mas ainda é para cima, tá? Vamos ver se ele vai permanecer acima desses 130.400. Dá uma olhada no gráfico do Bitcoin, BTC-USD, pegar o gráfico diário. E o Bitcoin segue na mesma, né? O Bitcoin tá chato aqui nessa região aqui dos 96, né? Já tem algum tempo que ele vem andando de lado ali. Se eu pegar o gráfico de 120 minutos, dá para perceber como tá consolidado o Bitcoin aí desde o dia 3 de fevereiro, tá numa consolidação bem curtinha, bem estreita, e não tem sido muito fácil, tá? Essa região dos 96 mil dólares no momento tem segurado, tá? Então, o Bitcoin segue na mesma lateral, a consolidação maior ali, né, desde novembro, é dos 92, 90 mil dólares até a região dos 108 mil dólares. Então, por enquanto, não vejo muita coisa para ser feita aí no Bitcoin, não. Vamos seguir acompanhando, né? Quando ele sinalizar ali para qual lado vai, teremos aqui alguma atualização na análise, tá? Bem, vamos falar do S&P 500. Só um minutinho que eu vou pegar aqui o trade. Bem, hoje o mercado americano fechado, né? Feriado nos Estados Unidos, então não teremos negociação no S&P 500, mas vamos comentar aqui como foi o fechamento de sexta-feira. Bem, o fechamento de sexta-feira ele praticamente fechou na máxima ali, né? Testando a região de topos anteriores próximos de 6.117, 120, e precisa romper, tá? Para quem está comprado, é importante, né, que o mercado faça algo parecido com isso. Rompa, e aí o movimento de pullback dá novas oportunidades na compra. Se por um acaso amanhã a gente observa um S&P 500 falhando aqui no topo anterior, ele permanece dentro da consolidação que ele vem andando desde o dia 27 de janeiro. E aí o primeiro alvo de novo vai ser o 6.020, podendo até mesmo voltar para testar os 5.960, e aí a gente acompanha a reação por ali, tá? Mas por enquanto ainda sigo com viés mais de alta, né, pro S&P 500, só que ele tem que romper. Aqui eu não vejo um bom ponto de compra, tá? Para quem está comprado, ok, mas para quem está procurando compra no topo aqui, eu teria um certo cuidado, porque ele tem risco sim de acabar falhando e voltando para testar o 6.030, vai dar um calorzinho ali no curto prazo. Prefiro esperar ele romper, voltar no pullback, que aí eu entendo que ele está rompendo sim, e acredito na continuação da movimentação de alta, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo aí para todos um excelente dia. E mais tarde aí temos nosso programa Tendências e também o nosso programa de criptoativos. Abraço a todos, até mais tarde. Tchau, tchau.